Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, capítulo 30 do livro 4. Pela noite se amainou o temporal e de manhã o céu se apresentava limpo, sem vestígios da tormenta passada. Até o vento havia cessado por completo e o Vaiú-Tátiva se mostrava sereno. Um silêncio total reinava agora no diminuto vale. Os cálidos raios de Súria, o sol, apenas alcançavam a derreter parte da neve acumulada. Porém, mais radiante que o sol me achava eu, pois ainda não havia dormido durante toda a noite. Estava seguro de ter a solução para dirigir aos cães daivas nos rastros de Ernest Schaffer. E isso conseguiu me estimular e me excitava. Ao ver-me, von Grosser não necessitou perguntar nada para saber que o problema estava resolvido. Ocupou-se em troca de enviar um Lopa para encaminhar ao Gurkha até nosso acampamento. Depois se concentrou em estudar os deficientes mapas do Tibete e do oeste da China. Passei a manhã conversando com Oscar e os outros oficiais. E ao meio-dia, almoçamos uma sopa cozida pelos monges, formando todos juntos uma grande roda de comilões. A recente aventura nos havia aproximado do perigo e da morte, e deixado como saldo positivo uma sadia camaradagem que me recordava os dias da Hitlerjugend. Sim, poderia até te assegurar, Nefe Arturo, que naqueles momentos nos embargava uma despreocupada alegria. Já anoitecia quando chegaram o Gurkha, o Lopa mandado por von Grossen, os 2 Lopas que deixamos em Yushu e os 5 carregadores olitas com os iaques, os ous e os terríveis cães. Creio que jamais em minha vida senti tamanho contentamento nessa ocasião, ao recordar os cachorros daivas. A chegada foi muito festejada pelos oficiais das SS. Além de víveres, nos iaques vinham outras 50 cargas de Schmeisser e balas de Luger, justo para repor as munições gastas contra os Duskas. Os 2 monges cáulicas traziam notícias frescas sobre o ataque, recolhidas no caminho de Changilan. Toda a região do Tibete estaria, pelo visto, comovida pelo sucesso. Pelo caminho, tropas de um intitulado príncipe de Kuku-Nor os havia interceptado, mas, logo das explicações recebidas, lhes permitiu partir sem problemas. Aquele incidente era consequência da Guerra Civil. Em algum momento de sua história, o país do Tibete chegava até o lago Kuku-Nor. Posteriormente, os chineses formaram a província desse nome e fizeram retroceder a fronteira do Tibete mais ao sul, do rio Yangtze-Kiang. E, ultimamente, depois da incorporação de outros pequenos estados, principados ou feudos tibetanos, construíram a grande província de Tsinghai. Ao começar a guerra entre Japão e China, e pela ausência do poder central, pela ocupação da capital do Celeste Império, os tibetanos viram a oportunidade de recuperar seus antigos senhorios e tornar-se independentes da China e unir-se novamente ao Tibete. Nesse caso particular, o ressurgido príncipe de Kuku-Nor era um fervoroso budista da tribo tibetana Lubum, e cujos membros formam parte da aristocracia lamaísta. Sua devoção e respeito pelo Dalai Lama não tinham limites, e a agressão aos Duskas o havia afetado profundamente.
Por tal razão, enviou várias tropas de homens armados em busca dos atacantes. Somos, disseram os Lopas, servidores de um rico comerciante do Butão, e nos encaminhamos a Siningue para negociar sua mercadoria. Viajavam com o consentimento do Dharma Raja, para quem deviam cumprir certos encargos, e mostraram aos soldados tibetanos uma carta do Dharma Raja, na qual constava a lista de objetos a adquirir. Isso bastou. Os Lopas obsequiaram uma garrafa de aguardente de Solja Butani e os soldados soltaram abundantes informações. Deviam cuidar-se durante a viagem, porque existia uma turma de bandoleiros fortemente armada que operava na região. Recentemente atacaram e destruíram uma aldeia de pacíficos e santos lamas, pelo que se via bem claro que não se tratava de tibetanos, nem sequer de religiosos, mas de estrangeiros indesejáveis. A menos que fossem membros da clandestina seita Kaula, que odiavam os lamas budistas ou hinduístas em geral, mas eles nunca se atreveriam a tanto. Os sobreviventes duskas afirmavam ter sido atacados pelos asuras, mas os soldados não eram tão crédulos e suspeitavam que os demônios seriam na realidade ocidentais, secundados por matadores chineses. Se estavam certos, os malfeitores tentariam regressar à China pela indefinida fronteira do leste, a que se propunham vigiar desde agora. De maneira que nos buscavam, e como atinadamente predissera von Grossen, não poderíamos nos fazer ver por bastante tempo. Os monges cáulicas tinham outras novidades. Seus contatos com membros do círculo Kaula lhes permitiram inteirar-se de que um profundo movimento subterrâneo de simpatia por nós estava se articulando em todo o Tibete espiritual. Há muitos admirava aquele grupo de iniciados que matavam sem piedade aos discípulos do Senhor de Shambhala. Seria muito difícil regressar ao Butão pelo mesmo caminho, mas nossos aliados tibetanos nos garantiam uma segura fuga através da China até as linhas japonesas. O Japão se encontrava então em excelentes relações com a Alemanha, e no consulado alemão de Xangai funcionava ativamente uma delegação do serviço secreto. E se chegássemos até lá, poderíamos embarcar sem inconvenientes. A comunidade cáulica de Siningue nos ajudaria nessa empresa. Mas ainda era prematuro falar da saída do Tibete. Antes, deveríamos achar Schaffer e neutralizar seus planos. Estamos em condições de partir ao amanhecer, von Suberman? Perguntou cortesmente von Grossen. Ja, auch, mein Standartenführer. Respondi com segurança. Deixamos tudo pronto e ao amanhecer levantamos acampamento e nos dispusemos a partir. Von Grossen esperava que eu indicasse claramente o rumo, mas o único que poderíamos fazer seria acompanhar os cães daivas. O fiz entender e me situei adiante da coluna, tomando com as mãos as guias dos cachorros. Desde o infinito do espírito, além de Kula e Akula, dando a ordem seguir a Ernest Schaffer, na língua do Yantrasvad, e penetrando no universo das formas criadas, atravessou o Akasha Tattva e se implantou no corpo anímico dos cães daivas. E os incríveis animais, como se realmente estivessem farejando um rastro físico, se puseram rígidos e estiraram as cabeças para a frente e partiram como flechas na direção ao norte. Viajamos vários dias desse modo, sempre escoltando aos cães daivas e estes seguindo as invisíveis pistas da expedição alemã.
No princípio, von Grossen não pôs objeção alguma, mas depois começou a inquietar-se, a desconfiar e a insinuar abertamente a possibilidade de que os cães se estivessem extraviado. Em honra à verdade, devo dizer que não carecia de razões para duvidar, pois a errante marcha dos cachorros, que ora iam ao norte, ora para o leste, ora regressavam ao sul, ora torciam ao oeste, o havia desorientado por completo. Sua bússola e seus mapas eram totalmente inúteis, me disse dramaticamente um dia. Estamos perdidos no coração do Tibete, num lugar absolutamente desconhecido para a civilização. Talvez num lugar que não é deste mundo. Não é que o racional von Grossen se tivesse tornado repentinamente supersticioso. Ocorria que os cães daivas nos conduziram realmente por uma rota que não parecia deste mundo. Nesse momento nos encontrávamos num enorme vale, ornado de regular vegetação e dotado de primaveril clima. Tudo era tranquilo e perfeito ali. Só que este lugar não podia existir onde estava. Observei um pequeno pássaro pousar numa árvore. Vi um arbusto com flores amarelas. Dei uma olhada perdida numa lebre veloz e compreendi que a circunstância não tinha explicação. Então me preocupei e dei razão às reclamações de von Grossen. Onde diabos estamos? Pensei, enquanto detinha os cães com uma ordem mental. Von Grossen me contemplava fatigado. Finalmente compreendeu o problema. Há tempos que lhe advirto que algo não anda bem, mas você não me escuta. Não escuta ninguém. Só presta atenção aos seus malditos cães. Não nego que em tudo isso há fatos sobrenaturais, fatos que talvez eu não possa compreender. Aceito e não tento mudar as coisas. Sei que os cachorros nos guiarão por sendas estranhas e lógicas para alcançar a quem também transita por um caminho mágico. O sei e não busco compreender como o fazem. Para isso está você. Mas ouça-me bem, von Suberman. Não pode acontecer que, neste ou em outro mundo, os cães se desorientem, se extraviem, percam a pista de Schaffer ou sigam um rastro falso? Não pode haver, por acaso, outros magos, inimigos nossos, que interfiram em seu rumo? Absolutamente não, lhe disse. Mas agora era ele quem não escutava. Há uma semana que marchamos, supostamente ao lago Kukunor, ou seja, para o nordeste. Sabe em que região deveríamos estar? Sim, aceitei de má vontade, em Tsingai, este vale. Não, von Suberman. Você sabe perfeitamente que um vale como este não existe em Tsingai. Você é um Ostenführer. Se bem me lembro, li em sua ficha. Vale dizer que conhece bastante a geografia da Ásia. Deveríamos estar em Tsingai, e às vezes parecia que estávamos ali. Mas definitivamente isto não é Tsingai. Não sabemos sequer se é o Tibete. Karl von Grossen riu histericamente e continuou. Decidi esperar que se acalmasse. Olha a bússola. Para lá está o leste, de onde viemos. Lembra o grande lago que vimos e que concordamos que não poderia ser outro, senão o Kukunor? Pois bem, a orla leste desse lago dá ao vale de Tsingai, entre os montes Nanshan ao norte e a cordilheira Kuen-Lun ao sul. Conhece a distância entre o lago e os montes Kuen-Lun? Se quiser, pode consultar o mapa.
Considerando que a cordilheira Kunlun se estende paralelamente de leste a oeste, creio que há uns 30 quilômetros entre o lago e seu extremo oriental, a cadeia Amne Machin, disse de memória. E entre a orla leste e o extremo ocidental de Kunlun, a cadeia Altintag, por exemplo, tem uns 1.000 quilômetros. Isso, confirmou triunfante. Agora olhe para o sul com o binóculo. Reconhece esses montes? A não mais de 15 quilômetros? São os Altintag, exclamei estupefato. O extremo oeste da cordilheira Kunlun. E lhe parece, von Suberman, que desde ontem para hoje pudéssemos percorrer 1.000 quilômetros? Nein. Agora está sendo razoável, aprovou. Lhe direi quanto andamos, já que efetuei um cálculo preciso. Somente 25 quilômetros. Compreende? Unimos em somente 25 quilômetros 2 lugares que normalmente estão separados por 1.000 quilômetros. O que ocorreu à distância normal? Encurtou-se? Tome consciência, von Suberman. No planeta que nós nascemos e estudamos, o lago Kukunor não se encontra a 25, senão a 1.000 quilômetros dos montes Altintag. Este lugar é Tibete e China de uma vez. Ante aquela realidade tangível de acharmos, frente aos montes Altintag, no oeste da cordilheira Kunlun, se esclarecia inesperadamente o significado do nome-chave Alt-Westen-Operation ou Alt-Westen-Operation, que entendíamos como Operação Velho Oeste. Engenhosamente haviam cortado a palavra chinesa Altin para formar a voz alemã Alt, velho. Mas então, quase ao final da aventura, se compreendia o sentido verdadeiro. A nefasta missão se chamava, na verdade, Operação Altintag. Pensei tontamente nisto, enquanto von Grossen insistia em expor a necessidade de revisar a estratégia da Operação Chave Primeira. Ele, que uma semana atrás me obrigara a usar da faculdade do Scrotracran e a lançar os cães daivas atrás de Schaffer, afirmava agora a necessidade de revisar a estratégia própria. Sim! Começamos a falar apartados do resto da caravana, mas os 3 oficiais SS se foram aproximando em silêncio e agora estávamos rodeados por eles. Von Grossen suspirou e me pôs paternalmente a mão no ombro. Atente aos tibetanos, indicou. Não lhe parece insólita sua expressão? De fato, aqui von Grossen não exagerava. A atitude dos monges cáulicas era indubitavelmente fora do comum. A natural e imperturbável tranquilidade havia desaparecido. E era notável que estavam nervosos e alarmados. Aqueles guerreiros que não vacilam frente ao inimigo 100 vezes superior se revolviam incansavelmente para vigiar todas as direções, como se esperassem que o próprio Satanás fosse aparecer às suas costas. Não reparei nisso antes, não reparei antes nisso, porque os cães tiraram toda a minha atenção, como me reprovava von Grossen. Maldisse por dentro e somente comentei. É curioso. Curioso? É incrível. Você acabou de perceber, mas há um dia que se puseram assim. Eu tentei averiguar o que lhes passava, mas me responderam com evasivas. Mas a você que respeitam,
não negarão a responder. Quero saber o que se passa, von Soberman, prosseguiu. Antes de continuar esta viagem de louco, quero saber o que se passa. Se estamos extraviados, ou em outro mundo, ou o que há com os tibetanos, quero saber tudo. Não me oporei a retomar a marcha guiado pelos cães, mas creio ser necessário que você reflita e esteja atento ao que ocorre ao redor. Evidentemente, minha abstração dos últimos dias o havia afetado. Mas se equivocava von Grossen. Queria achar Ernest Schaffer. Se pretendia que os cães daivas obedecessem à ordem correta, o pior erro que podia cometer seria estar atento ao que ocorria ao meu redor e refletir. Justamente o segredo para controlar os cães consistia na capacidade de situar-se distante de tudo ao redor, fora do espaço e do tempo, além de Kula e Akula, e, sobretudo, se requeria não pensar, não perceber, não refletir. Sem perceber, o Standartenführer queria obrigar-me a cair no Maia, a ilusão das formas materiais que enchiam o nosso redor, que compunham o contexto do grande engano. Mas ele era um homem cultíssimo, que falava com desenvoltura do vril e demonstrava compreender os termos do espírito, a eternidade, o infinito, a liberdade absoluta. Como explicar então o que eu sabia? Optei por calar. Não queria lastimá-lo, pois somente podia atribuir seu esquecimento dos princípios básicos da sabedoria hiperbórea a uma intensa sensação de terror. Perguntarei ao Gurkha, propus. Me parece que é quem mais afinidade tem conosco. Von Grossen concordou e o chamamos em seguida. Como ele supôs, Banji não se negou a responder-me. Estamos, disse, no Vale dos Demônios Imortais. Muito perto daqui há de se encontrar a porta de Shang Shambhala. Vós não haveis desenvolvido a visão psíquica e por isso não veem o santuário da Rainha Mãe do Oeste. Mas há um dia que nos aproximamos dele e nós, cáulicas, o percebemos a cada instante com maior nitidez. O Gurkha apontava para os montes Kuenlun. Ora falava em Bodskad, ora em inglês ou alemão, o que demonstrava sua perturbação. Sim, ali está o santuário de Sin Risi Wangmu, inimiga de Kula, afirmou tremendo. Ela é quem outros chamam de Dolman, Tara, Kuan Yin e também Binah, a mãe dos homens mortais de barro. É tradição que a este vale dos imortais só entrem os que ela ama e deseja preservar para que adorem a Brahma, o Criador, e sirvam ao Rei do mundo. Quer dizer, somente os que odeiam Kula, os que rechaçam a Boda eterna com a Shakti absoluta, os não-homens, os não-viris. Jamais um Kaulika pôs os pés neste caminho contrário ao tal, o caminho e o fim no princípio. Nunca o esposo de Kula trilhou caminho tão miserável, oposto à própria Vruna. Vós e os cães daivas nos conduziram ao inferno para protagonizar no corpo físico o maior desafio desta vida. Ela nos converterá em animais, mas nós lutaremos aqui, se preciso, por Shiva e por vós, filho de Shiva, e por vosso Führer, o Senhor da vontade absoluta. Mas, sobretudo, lutaremos porque sabemos que vós, que nos guiaste à guerra contra os Asuras, não nos abandonareis no inferno. Sois um guerreiro do céu e do inferno, um homem de honra,
e sabereis como nos tirar daqui. Tal convicção, óbvio, me impressionou profundamente. Estamos no inferno? Agora sim chegamos longe, comentou von Grossen com ironia. Então é possível que esse filho da puta do Schaffer se encontre próximo, já que esse é o lugar mais apropriado para ele. Por suposto, ninguém imaginou que a piada de von Grossen correspondia à mais estrita realidade. O traidor e a expedição alemã estavam perto, muito perto dali. No entanto, a viagem não se retomou até a manhã seguinte, por iniciativa minha. Queria que todos descansassem e busquei desculpas triviais para parar a viagem. Expliquei ao já menos apressado Standartenführer que precisava refletir sobre o visto e ouvido e revisar as ordens dos cães-daivas. E creio que pela primeira vez na viagem, desde Butão, todos agradeceram internamente ter de perder um dia no umbral do Vale dos Demônios Imortais. A camaradagem não é um vínculo quantificável, uma relação mensurável, uma razão entre companheiros. Não é um mero nexo afetivo como a amizade, senão coincidência espiritual, identidade de ideais que se realizam simultaneamente. A camaradagem é determinada por instantes absolutos, o tempo e o espaço do feito, mas carece de dimensão temporal extensiva, a saber, da camaradagem não admite categoria de duração. É inconcebível um camarada permanente, como um amigo. A camaradagem produz camaradas do ato, da circunstância coincidente, e implica o encontro de dois ou vários, num mesmo instante, com um ideal comum que se concretiza. A amizade, pelo contrário, é temporalmente extensa e espacialmente limitada e abarcante. Consiste em um grosso nexo sentimental quase mensurável que une as pessoas com independência do fato em que participam. A amizade é independente de toda norma ética, porque brota do coração, como toda relação afetiva. Na camaradagem, pelo contrário, sempre está presente a honra. Exige-se não questionar a conduta moral de um amigo. É obrigação, em compensação, observar a atitude ética de um camarada. Pode-se trair a pátria com a ajuda de um amigo, mas somente é possível morrer pela pátria com a ajuda de um camarada. Da oposição entre amizade afetiva e camaradagem espiritual, surge com clareza por que o traidor consegue estender sua traição no tempo, para sempre, analogamente à amizade. E por que o herói deve demonstrar seu valor no ato de um instante, instante que a honra e a ética da humildade obrigam a esquecer posteriormente. Esse instante dos camaradas, esse instante do herói, que leva implícito todo o valor no ato de sua ocorrência, é a instância absoluta dos camaradas, a coincidência perfeita dos que vão lutar a favor do mesmo ideal. Por quê? E o esclarecimento é evidente. O instante do herói é um tempo próprio de kshatriyas, de guerreiros, ou seja, de camaradas. Em uma trincheira estão refugiados um chefe e 10 soldados. Logo cai dentro uma mortífera granada. Um soldado se joga sobre ela e amortece a explosão com seu corpo. Morreu, mas salvou a todos os demais. É um herói.
Há que se advertir nesse exemplo que o herói, em sua instância absoluta, é o líder carismático do grupo. Observemos bem, trata-se de um exército profissional. Existem hierarquias e graus militares, superiores e subordinados, chefes e soldados. Porém, essa organização exterior, essa ordem superficial, não conta frente à morte imponderável. As forças internas de ordem humana são impotentes para se opor à potência dissolvente da morte. Ao cair a granada na trincheira, somente são reais a morte e os homens que vão morrer. Nesse instante de terror, não há superiores e subordinados, chefes e soldados, mas homens que vão morrer. Mas alguém decide opor-lhe o corpo à morte. Pensa no instante e decide deter a morte. Não a deixará passar além de si. Não é um suicídio, é um ato de entrega da própria vida em favor de um ideal. Morro para que triunfem eles. Primeiro ato. Cai a granada na trincheira e a granada é a morte. Frente a ela, um grupo de homens irá morrer. Segundo ato. Um homem se levanta de sua própria humanidade e decide morrer ele e salvar a eles, para que triunfem eles. E quem assim obra não é nem chefe nem soldado, pois o valor não requer hierarquias, mas o heroísmo. Eis aqui um milagre. Um soldado se apodera da instância absoluta e deixa de ser soldado para converter-se em herói. E já não há chefes, nem soldados, nem sequer homens que vão morrer, senão o herói e seus camaradas. Seus companheiros, chefe e soldados, são os camaradas que coincidem junto a ele no ato da morte. Mas sobre todos os atos está o objetivo da guerra, o ideal do guerreiro, a pátria ou talvez uma meta nacional. A realização do ideal necessita, pois, o feito da vida. A morte, nesse caso, é o inimigo. Daí que frear a morte, evitar que quite a vida dos que lutam pelo ideal, seja um ato de serviço ao ideal, fora de todo o regulamento. Se não fosse assim, o ato do herói seria um mero suicídio e os sobreviventes salvariam uma vida sem sentido. Mas a vida resgatada da morte tem um sentido, o triunfo do ideal. O herói se lança sobre a granada, mas lhes diz claramente a todos: morro para que vós triunfais. Ou seja, morro assim para que triunfemos todos. Morro assim para que triunfe o ideal. Triunfai. Não os diz, vos presenteio com a vida. E como lhes disse? Carismaticamente. Todos o escutam com o sangue. Por isso, não sentem que devem a vida ao herói, mas que devem triunfar, derrotar o inimigo, cumprir com sua missão. Então, a ordem? Sim, mas não a ordem artificial da organização militar, mas a formalidade da mística no instante de arrojo. O herói é o líder carismático de seus camaradas. E seu último pensamento é uma ordem que todos acatam. Uma ordem dada fora da hierarquia militar, desenganchada da cadeia de comandos, mas de maior força que qualquer disposição exterior, porque foi emitida dentro de cada um, simultaneamente com a explosão da morte, sob a forma mística do ideal,
Os camaradas receberam, no instante único, a ordem do líder carismático, que o é porque nessa instância absoluta o supera a todos com o valor heróico de seu ato. Regressando à comparação anterior, agora se pode apreciar melhor a diferença entre a amizade e a camaradagem. Os amigos podem dar-nos muito, inclusive tudo o que têm, talvez até a vida por nós. Mas somente camaradas nos dão algo maior que suas vidas, inclusive maior que nossas próprias vidas, isto é, o ideal. Somente um herói ou um camarada crerá em nós como heróis ou camaradas e nos ordenará seguir ao ideal, e nos assinalará o ideal, nos revelará o ideal, nos aproximará do ideal. Ser amigo é estar ligado a um coração alheio. Ser camarada é estar comprometido com um ideal. Significa assumir, no momento oportuno, a instância absoluta do herói. Se fosse necessário, liderar carismaticamente aos camaradas, ordenar a marcha ao ideal, morrer pelo ideal. Alemanha, um dia te levarás radiante, ainda que nós tenhamos de morrer. Sim, nossos estandartes são superiores à morte. Mas nem sempre os heróis têm que morrer. Herói é também aquele que lidera seus camaradas no instante absoluto e os conduz diretamente à vitória. E todos os seguem, persuadidos, arrebatados, ganhos, porque sabem carismaticamente com o sangue que ele viu o ideal e se propõe a realizá-lo. Cumpre-se assim um princípio universal da sabedoria hiperbórea. Um conduz aos camaradas e o ideal se realiza. Em nossa esquadra imperava a ordem militar. Existia uma escala de comandos que se iniciava com von Grossen, continuava comigo, prosseguia com Hans e Kloster e culminava em Heinz. Os guerreiros cáulicas também tinham sua hierarquia e seus chefes recebiam diretivas nossas. Contudo, por cima da organização militar, a todos nos unia o ideal comum do espírito, do nacional-socialismo, do Führer. Num dado instante, todos éramos camaradas, e então podia ocorrer a instância absoluta do herói. Durante a viagem e o ataque aos Duskas, a esquadra funcionou como um corpo militar e as hierarquias e graus se respeitaram. Entretanto, quando o objetivo buscado se tornou incorpóreo e a morte e a loucura começaram a nos rondar, e foi finalmente evidente que nem von Grossen, nem ninguém, salvo eu, poderia tirá-los daquele sinistro vale dos demônios imortais, a ordem hierárquica se decompôs, ou se descompôs, e se produziu a coincidência carismática. Eu e os camaradas. Todos acreditavam em mim, esperavam de mim, confiavam em mim. A circunstância, é claro, requeria um herói e um líder. Era consciente disso e não estava disposto a deixar passar a oportunidade. Por isso queria que descansassem antes de retomar a busca de Ernest Schaffer. Depois não haveria mais tempo. Porque nesse instante absoluto, seguido sem titubear por meus camaradas, e seguindo pela minha vez o caminho de Kula e Akula, nos lançaríamos à garganta do inimigo. Morreríamos ou triunfaríamos. Mas seja qual fosse o caso, nossa morte ou triunfo significaria para os camaradas da Alemanha a ordem de realizar o ideal, a vitória do Führer.
Morreremos para que eles triunfem, pensava, tremendo de resolução heróica. O ideal? Como diria Baldur von Schirach, o ideal consistia em nossos estandartes. Até aqui o estudo de hoje do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, capítulo 30, e estudaremos na próxima oportunidade o capítulo 31 do livro 4. Uma boa noite a todos e um bom descanso.